Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente terça-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Tricolor. Estou trazendo um corte com essas últimas informações sobre o Luciano ficar até o final do seu contrato em 2026. Além disso, a questão dos 4 jogos que o São Paulo ainda tem no Brasileiro, que teoricamente seriam no Morumbi, está confirmado, todos os jogos serão na Vila Belmiro. Enfim, mais informações aí do Tricolor, se inscreva no canal, deixa seu like se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Dantas, Luciano tem que renovar, é um dos poucos que não se Vamos lá, machuca então? lá no Morumbi. E aí, vai renovar? Ó, o Luciano crava que vai ficar para 2026. Mas não deve acontecer uma renovação no início da temporada. Amanhã vai ter uma reunião importante no São Paulo, que é para planejar 2026, vai ter participação da diretoria e do Crespo. O Luciano é um jogador importante e o São Paulo conta com o Luciano para 2026. É o último ano de contrato dele. A ideia é que ele jogue no São Paulo em 2026, o Luciano quer jogar em 2026. E aí, como é o último ano da gestão Casares, é o último ano, e aí você vai ter uma eleição. E aí você vê o futuro depois. Então chega lá no final da temporada, ou no meio da temporada, o Luciano, uma fase artilheira, começa a arrebentar, fazer gol, sei lá, um exemplo, estou dando um exemplo aqui, ganha um Paulista, com o Luciano protagonista, chega no meio do ano, não vamos deixar para, de repente assinar um pré-contrato, renova. Isso pode acontecer, mas vai depender muito, é jogo a jogo. O que vai acontecer muito do Luciano vai ser uma espécie de jogo a jogo. Luciano quer ficar, Luciano crava que vai ficar, diretoria conta com ele, Crespo conta com ele, mas não deve acontecer uma renovação de contrato ao final desse ano de 25. Perfeito. Ele tem contrato até o fim de 26 e o negócio vai ser jogo a jogo. A torcida quer a permanência do Luciano. Quer. O Luciano até reclamou, e acho que com justiça, de como a torcida pegou ali no pé dele depois da Libertadores. Foi meio pesado para ele. Então, ele sentiu. Foi pesado. Ele sentiu. Eu acho que ele sentiu justamente por ele ser parte e por ele ser tão dedicado ao São Paulo também, né? O Luciano, o que ele viveu pós-LDU, ele nunca viveu nesses anos de São Paulo. O Luciano chegou em 19 para 20. 5 anos de São Paulo. Tudo isso já? Ele chega na era Diniz. Ele chega numa troca com Everton. Que o Diniz conhecia ele do Fluminense. Do Fluminense e do Grêmio, né? Ele chega do Grêmio, né, no caso. Chega do Grêmio? Conhecia do Fluminense. Tá. Então, nesses 5 anos de São Paulo, 100 gols que ele completou contra o Bahia. Aliás, o primeiro gol que ele marca com a camisa do São Paulo foi contra o Bahia e o 100º contra o Bahia. É legal isso. E o Luciano sentiu demais, demais. Esses erros e a eliminação na LDU. Ficou muito na conta dele. E assim, teve mensagem que não foi muito legal nas redes sociais, mensagem no direct. E, cara, acontece. Na rede social tem maluco. Ou se tem. Tem muito maluco. E o Luciano sentiu essa pressão, essa coisa da crítica, que é algo que nunca tinha acontecido. O Luciano é um tipo de jogador que, se ele está no banco de reservas e ele levanta para pegar um copo d'água no cooler ali e tal, a torcida começa, Luciano, Luciano. É um troço de louco, assim. Assim, o Luciano, para muito São Paulino, principalmente os São Paulinos da nova geração, ele é considerado ídolo. Os caras da geração 92, 93... os caras que viram São Paulo campeão da Libertadores, campeão do mundo, eles não colocam o Luciano como um ídolo. Mas para os mais jovens... Para os mais jovens, o Luciano é um ídolo. Até por ele estar sempre presente nos clássicos. Sim, é um cara que chuta a bandeira, arruma treta e tal. Quando o Luciano chegou, eu ouvi de um dirigente à época, eu gostaria de ter 11 Lucianos em campo. Isso à época. Porque passava uma mudança... O São Paulo passava por uma transformação de perfil de elenco. E aí o Luciano era o cara que tinha essa coisa de ficar bravo, ficar puto no vestiário, entendeu? Aquela coisa, sabe, de indignado. Então o Luciano era essa cara do São Paulo. Então o Luciano se identifica muito com o São Paulo e se entrega demais para o São Paulo. Então por isso que ele quer ficar, mas vai ser nessa base do jogo a jogo mesmo. Do Brasileirão, o São Paulo vai jogar fora de casa. Quantos jogos vai. E por quê? 4. 4. Por quê? 4.
Shows. Opa. Muitos shows. Dua Lipa, Linkin Park, Oasis. O Oasis eu vou. Linkin Park também é legal. Oasis eu vou. Dua Lipa, tamborzinho, não gosta não? Dua Lipa não. eu iria também, mas eu só comprei pro Oasis. No caso, comprei um ano atrás, pra você ver como a gente tá programado pra esse jogo. Mas pra você esse nem show aí. sabia, né? Você ia ser Morumbi já um ano atrás? Já, claro que sabia. É, o Quando show você a gente compra ingresso, você sabia sabe. onde ia ser o jogo. É. Eu não sabia que ia ter jogo. Isso eu não fiquei pensando. Não, mas o São Paulo sabia que ia ter jogo, gente. Você acha que o São Paulo imaginava que não ia ter jogo? Claro. Né? Mas o que acontece, né? São 4 jogos que o São Paulo teria para jogar no seu estádio ainda nesse Campeonato Brasileiro. São Paulo e Flamengo, São Paulo e Bragantino, São Paulo e Juventude, que é no dia 23 de novembro, que tem show do Oasis, e São Paulo Internacional no dia 3 de dezembro, que em tese não tem show nessa data. Mas o que vai acontecer logo depois do show do Oasis? É uma manutenção programada do gramado. Então, o São Paulo, e é complexo, né? Você precisa tratar, põe a grama nova, são alguns dias, então por isso que impossibilitaria uma partida do São Paulo no seu estádio. Então, nesse último, a questão não foi shows, mas essa manutenção que está programada há muito tempo. Então, esses são os jogos que vão ser na Vila Belmiro. Aí eu perguntei ontem para um dirigente do Santos e um dirigente do São Paulo. Os jogos do São Paulo vão ser todos aí na Vila? Vão ser todos aí na Vila. Aí eu voltei para um dirigente do São Paulo e perguntei, vão ser todos na Vila? Vão ser todos na Vila. Aí eu perguntei hoje de manhã, por que a Vila e se vocês consideraram outros estádios? Em termos esportivos, a Vila pelo gramado e a proximidade também. Então, tem um bom relacionamento, né? O Santos jogou 2 vezes no Morumbi, no Campeonato Brasileiro, então eles têm um bom relacionamento e o Santos colocou à disposição, olha, se o São Paulo precisar, não precisa ser o número de partidas exato, eu jogo 3 aí, você joga 3 aqui, então o Marcelo Teixeira já tinha dado esse posicionamento, né? E também tem questões administrativas que facilitam esse bom trânsito, então quando se pensa em alternativas para o São Paulo jogar quando o Morumbi não está à disposição. Então já está confirmado, os próximos 4 jogos em casa do São Paulo serão na Vila Belmiro. Veja isso. Eu queria só fazer um exercício de si. Isso, Um exercício de si. São Paulo foi eliminado pela LDU, que está jogando nessa fase contra o Palmeiras. E se o São Paulo tivesse passado? Se o São Paulo tivesse passado, o jogo seria agora, né? Os shows são mais pra frente, tá, Isso. tudo bem. O jogo da Libertadores não pegaria seria Libertadores, agora. tá? Não pegaria não, é só Quando brasileiro mesmo. Pra Libertadores primeiro não o quê? teria O primeiro jogo? Primeiro show. Primeiro show agora eu não tenho a data exata, mas é o do Linkin Park. Tá. Eu acho que é 29 e 30 o dia 1º. Não pegaria agora, Libertadores. Não esse pegaria. fim de semana Libertadores aqui. não pegaria. Mas assim, e se o São Paulo tivesse... É verdade, não pegaria mesmo, porque afinal não é aqui. Sim. E se o São Paulo tivesse... Brigando pelo título brasileiro? Não. O que você... Brigando por vaga na Libertadores. Não precisava ser... né? Não precisava ser... Você já tirou São Paulo? Será que tá? Gente, São Paulo tá ainda. Será que tá? Tá porque São Paulo tá em... Vamos lá. São Paulo tá em 9º lugar, com 42 pontos. Cada vez olhando ponto mais atrás pra do baixo Botafogo. ali. Tudo bem. Cada vez por isso olhando que mais pra baixo. A vitória contra o Bahia, que foi essa despedida do Morumbi, esses 3 pontos foram fundamentais para separar realmente, alinhar os objetivos do São Paulo. Eu acho que dá. Veja só, o São Paulo está brigando por vaga na Libertadores se a Libertadores for ampliada. Falando em G? Falando em G6, eu acho que o São Paulo... G6, acho que são 6 pontos. Acho que o São Paulo diferença? Não chega, tá? Até porque, 6 pontos. Até porque você tem outros candidatos Desculpa, jogando... falei errado. É o Vasco e o próximo adversário do São Paulo é exatamente o Vasco. Então, eles trocam de posição. Aí assumiria o G8, tá? Aí ficaria... Aí depende dos resultados do Botafogo. Mas ele está a 6 pontos do Botafogo, que está no G6. É isso. Isso. Então, vamos ter uma medida interessante agora, porque o Vasco joga muito mais bola que o São Paulo atualmente. Mas muito. Vai ser um negócio muito mais. Banho de pelota. Mas é possível. Pode acontecer do São Paulo ganhar. Não tem o menor, sim, é óbvio que está dentro da possibilidade. Mas futebol por futebol, quem vem jogando futebol nesse grupo todo aí é o Vasco. Tá? E aí a gente está falando de times que perdem pontos, mas que conseguem meio que se segurar. Não estamos nem falando do G4, né? Porque o G4 está bem consolidado. fechado, Tá? Nós estamos falando de times que perdem pontos, mas que conseguem se segurar até o final do campeonato, no meu entender, ali nessa posição.
Acho que o São Paulo só briga por Libertadores se as vagas abrirem. Acho que o São Paulo não vai chegar no G6. Mas se as vagas abrirem, sim. E aí você vai para a briga por vaga na Libertadores sem jogar 4, não é uma partida. Pois é. 4 jogos em casa. São 12 pontos. Assim, a verdade é o seguinte, o São Paulo precisa muito do dinheiro, o São Paulo está quebrado, a gente falou dos clubes. De grana, né? E organização? O dinheiro entra para o São Paulo também. Você acha que o São Paulo recebe pouco dinheiro de participação nas competições que não tem? Deve, não. De direitos, de patrocinador. O dinheiro entra no São Paulo. O São Paulo está quebrado já há muito tempo. Então, talvez a gente fale um pouco menos do São Paulo, que a dívida do Corinthians é tão grande, mas tão grande, que a do São Paulo se dá a impressão de que é pequena, mas é gigantesca, né? Então, quando aparece um dinheiro para 4 shows, é mais importante pegar esse dinheiro e causar um prejuízo técnico que pode ser revertido, porque São Paulo pode ganhar esses 4 jogos na Vila Belmiro e se classificar. Não está garantido que o São Paulo está fora da Libertadores só porque saiu do Morumbi. Então é assim que pensa o dirigente. Vamos pegar esse dinheiro, porque também a gente não sabe se jogar no Morumbi vai ganhar esses 4 jogos. Né? O dinheiro é certo. Esse dinheiro é certo. Se vai estar na Libertadores no ano que vem, a gente não sabe nem jogando no Morumbi com essa bola que São Paulo joga. Até agora, o aproveitamento de São Paulo no Morumbi é acima dos 60%, 66%, 0,2%, alguma coisa desse tipo. Não, sim, mas também 66% dos pontos desses 4 jogos aí são 12 não me pede para fazer conta, não. Uns 9 pontos, né? Uns 9 pontos. Também não vai ser isso que vai classificar o São Paulo. Não é garantido que você vai ter esses 9 pontos, esses 10 pontos aí e vai se classificar. Então vamos pegar esse dinheiro aí. É assim que, na cabeça do dirigente, é assim que funciona. E assim, sinceramente, nessa situação financeira que está o São Paulo, eu nem sei se está tão errado. É verdade. Cinho, qual é o tamanho da sua preocupação quando a gente fala nesse assunto de não jogar no Morumbi e jogar na Vila Belmiro, por exemplo? Podem até mudar lá depois, mas a princípio será na Vila. Eita. E aí? Uma das preocupações é menos dinheiro. Menos dinheiro, porque quanto mais público, mais dinheiro entra pro clube. Apesar que esse último jogo deu 15 mil pessoas. Mas lá na Vila, não, 15 mil pessoas. Mas o torcedor vinha bravo com o time. E outra, você pega um jogo... Na Vila cabe os 15. Você pega um jogo... Então, na Vila cabe 16, né? E aí você pega um jogo... Normalmente na Vila são 11, 12, mais camarotes. Então cabe, a última vez foi é ruim, até pela identificação, a questão do torcedor, mas também a gente entende o momento... E é o que temos. A melhor coisa foi o quê? Que o São Paulo, nesse possível último jogo no Morumbi, conseguiu fazer um grande resultado, né? E assim, dar um passo muito grande para sonhar com coisas maiores na competição. Independente de campo, o São Paulo vai ter que aproveitar, né? O fator mando, o fator torcida maior e tentar ganhar. Como é que esse negócio de mando no campo dos outros? Como é que o seu público é maior, a sua torcida tem mais presença. Apesar de estar jogando na Vila Belmiro, vai jogar contra o Flamengo, o maior público é São Paulino. Então, queira ou não, você se sente em casa com uma quantidade maior do seu torcedor. Tem certeza? Se bem que isso também não está valendo nada. Você me convenceu. Eu só quero saber. Eu sou volúvel. O fato é que o São Paulo também, na sequência, Ronaldão, tem o Vasco do Diniz no Rio de Janeiro. O Vasco que vem de 4 vitórias seguidas. O Vasco com o Diniz, hein? Que a gente falou aqui, que no começo... O Verratti virou vice-artilheiro da competição. O menininho, o lateral que jogou no Corinthians também, Bidon, né? Lucas Piton. Também voltou a dar aqueles cruzamentos com o arco. O PH foi chamado para a seleção também, então, né? Vai ser uma parada indigesta, hein? Ainda mais que o Diniz acertou o time dele aí. Bom, aliás, a dupla de zaga também, quem diria, hein? Robert Renan e Cuesta, muito bem os dois. Zagueiro canhoto. E o Léo Jardim, um goleiraço. E parte dessa recuperação do Vasco começou aqui no Morumbi contra o São Paulo, né? Uma taca, né? Ninguém esquece essas coisas. Por que a gente não esquece esses resultados horríveis? Machuca, né? Porque quem bate esquece, quem apanha não esquece. Não. Eu tô apanhando muito ultimamente, não tô esquecendo de nada, hein? O que a gente vê é a questão do Crespo, assim, desmotivado, né? Ele falando assim, sem ânimo, né? Não sei o que tá acontecendo com ele, até porque, é claro, vindo de resultados ruins, isso é difícil também você ter motivação. Mas a gente espera mais a motivação do Crespo, até porque é um cara que é experiente e vai pegar um time do Vasco muito bem armado pelo Fernando Diniz, né? Com a volta do Ryan e você jogando dentro de casa.
né? O Coutinho jogando muito bem no meio de campo ali. Mas eu posso ter uma atenção bem redobrada. Mas eu posso discordar só um pouco de você. Você deve, irmão. Na verdade, assim, eu vejo o Crespo realista. Ele não tá vendendo ilusão pro torcedor. Ele nem garantiu se fica pro ano que vem. Exatamente. Então, mas porque o torcedor são paulino, até um certo ponto nesse ano, foi iludido, principalmente na Libertadores. E eu sou um deles que colaborei para iludir o torcedor, porque eu estava iludidinho. Mas você entendeu? Então a realidade do São Paulo é essa. Agora, bom, e no São Paulo não joga mais no Morumbi em 2025 e vai mandar os jogos na Vila Belmiro. E amanhã tem uma reunião, né, de planejamento, é isso? A primeira reunião de planejamento de 2026. Com a presença do Crespo tá atrás de você, com o interventor no CT, com o diretor de futebol que a gente não sabe se vai ficar, com o presidente Casares. E acho que a grande questão dessa primeira reunião de planejamento foi uma mensagem, as mensagens que o Crespo soltou depois da vitória contra o Bahia. De uma certa indefinição sobre sua permanência. Não da parte do São Paulo, mas da parte dele. Pelo que eu entendi, ele vai querer saber o que o São Paulo quer com o futebol dele para 2026, para definir se fica ou não. Tipo, se ele vai jogar de novo, se ele jogaria 4 partidas finais como mandante fora do seu estádio. Ele não vai topar isso, por exemplo. Então aguardemos, porque as reuniões prometem, né? Enquanto isso, o time deve mesmo, como eu tinha antecipado aqui, jogar as 4 partidas como mandante na Vila Belmiro. O Santos deu o aval, vai precisar ver também como estará. É como se tivessem 2 times jogando no mesmo estádio agora, né? Então o Santos vai ter um monte de jogo dele na Vila Belmiro, e o São Paulo passa a dividir o estádio com ele. Em princípio, confirmados Flamengo e Bragantino, mas grande possibilidade de ter também Juventude Internacional. Não jogar na sua casa até o final da temporada, faltando 8 rodadas, para mim é um dos maiores absurdos que eu já vi acontecer com um time de futebol em todos os tempos. Enquanto isso, o São Paulo tenta evitar essa situação que o Corinthians chegou, mas esse cenário não é um cenário ainda seguro. Se conseguiu dar um passo para evitar a hemorragia, é bom que isso seja bem comunicado, explicado, e que esse passo seja analisado, porque dá para fazer bem melhor, né? Inclusive em termos financeiros para essa temporada. Mas isso está na conversa, você imagina? Sim, claro. Todo mundo nessa... Mas é uma coisa diferente, né? Em vez da dívida galopar e explodir, como aconteceu com o Corinthians em 2025, a dívida estagnou, né? E a dívida de curto prazo, as dívidas de curto prazo melhoraram. Mas muito à custa da venda de jogadores da base, coisa que o Corinthians não fez esse ano. Então, não é um processo sustentável, né? Por enquanto. Então, além dos 2 clubes dividirem, só uma coisa, o Santos também chegou na final do Paulista Sub-20, vai ser na Vila. São Paulo. Também. São Paulo, inclusive. Então vai ter jogo lá, tal, tem mais esse jogo aí. Bom, o Tolói voltou a treinar, hein? Pode reforçar o elenco aí para esses jogos finais, né, Arnaldo? Dos machucados, ele que tinha lesão muscular, o resto não é lesão. Ninguém tem lesão muscular no São Paulo, só o Tolói. Ele está próximo do retorno. O jogo é contra o Vasco só no domingo à noite, São Januário, aliás. Ingressos esgotados com uma semana de antecedência. O Vasco está numa vibe sensacional, inédita, né? E vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa vitória do São Paulo contra a equipe do Bahia no Morumbi na noite deste sábado. Abre aspas para a matéria: São Paulo supera traumas e reencontra bom futebol em despedida do Morumbi no ano. Equipe mostra postura diferente das últimas partidas e vence o Bahia com autoridade. Desanimado, fragilizado e vulnerável são alguns dos adjetivos possíveis de serem empregados ao time do São Paulo após a eliminação na Libertadores e da virada sofrida no clássico contra o Palmeiras há algumas semanas. No terceiro jogo, após esses eventos, o tricolor venceu o Bahia por 2-0 em casa e parece ter finalmente superado os fantasmas desse passado recente e reencontrou um bom futebol no início da segunda era Crespo. Enfim, foi a despedida da equipe no Morumbi neste ano, por causa da agenda de shows prevista para o estádio e o replantio da grama que será necessário depois. O São Paulo fará seus 4 jogos restantes como mandante em outros locais. A Vila Belmiro receberá 2 partidas contra Flamengo e Bragantino,
Os outros 2 jogos contra Juventude e Inter ainda não têm locais confirmados. Portanto, não há mais espaço para viver o luto das eliminações e reveses desta temporada. O jogo contra o Bahia demonstra que o elenco superou isso e agora corre atrás do prejuízo para voltar à principal competição continental em 2026. Enfim, vitória importantíssima para o São Paulo, que ainda sonha com essa vaga na Libertadores, apesar que desses 4 jogos que o São Paulo poderia ter aí nessa reta final de Brasileirão jogando no Morumbi com sua torcida, vai ser abdicado por shows, por outras coisas, vão trocar a grama devido ao desgaste dos shows, mas enfim, não dá para entender a cabeça de Casares, o que ele quer no São Paulo. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!